Jesus Cristo, né? Meus irmãos, eu não pude estar no culto de domingo, mas chegou ao meu conhecimento, né, que foi uma bênção, né, para a honra e glória do Senhor, né? Aquele que não falta, irmãos, é o Espírito Santo, né? Sempre, irmãos, Ele estará presente e sempre vai ser uma bênção para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Nosso irmão Paulo Roberto louvando ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tu és tremendo, ó Pai. Fé, mais fé. Amor, mais amor, quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor, não pode agradar ao Senhor. Aleluia, aleluia. Tu és tremendo, ó Pai. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus, santo, santo é o Senhor.
não é? Então o nosso Deus faz essas coisas, irmãos, né? Mas nós temos que estar na brecha, nós temos que estar alerta, vigiando, né? Acordados para receber a bênção do Senhor. Neste momento nós vamos estar fazendo a oração das 8, orando pelos pastores, obreiros, missionários, todos aqueles irmãos que têm cooperado na obra do Senhor. Não importa, vem fazer esta oração em nome de Jesus Cristo, amém? Coloquemos-nos de pé para estarmos orando aqueles que podem, em nome de Jesus. Deus, amada igreja, com a paz do Senhor, amém, irmão? Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, entrando na presença do Senhor, Senhor, vem estender as mãos de poder, de misericórdia, Senhor, sobre os dizimistas, ofertando a casa do Senhor, abrindo as janelas do céu, derramando as bênçãos sobre a cada um, para os pastores, para os missionários, para todos que estão fazendo a obra do Senhor, para que as mãos do Senhor estejam estendidas a cada um, Deus. Nós já pedimos, Senhor, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vou estar louvando a Deus. Porém, enquanto isso, nós vamos estar servindo ao nosso Deus com nossos dízimos, nossas ofertas, para o bom andamento da obra do Senhor. Nosso irmão Paulo Vieira está ali, cooperando na porta da igreja, né? Também brincando com o Isaac, né? Não é fácil o Isaac, né? Mas glória a Deus, Deus preparou o irmão aí hoje, né? Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Vamos estar louvando o Corinho, vamos estar servindo a Deus com nossos dízimos, nossas ofertas para o bom andamento da obra do Senhor. Nosso irmão Paulo Vieira pode estar recolhendo as ofertas, tá? Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, o culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Aleluia, Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está seu Deus? Onde Ele está? Onde está seu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está louco, mas o que ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está louco, mas o que ressuscitou. Aleluia. Meus irmãos, abra sua Bíblia, Atos capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Glória a Deus. Atos, capítulo 3. Glória a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 3. Nós estamos em uma série bíblica falando sobre Atos dos Apóstolos, uma série bíblica que edifica, amém? Glória a Deus. E hoje estaremos falando do capítulo 3. Falamos do capítulo 1, capítulo 2 e agora o capítulo de número 3, amém? Nós vamos falar sobre um milagre, um milagre. Os irmãos encontraram, digam amém. Amém. Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa,
para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nenhuma, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus, e todo o povo viu andar e louvar a Deus. Amado Deus e soberano Pai, uma vez mais lhe pedimos, ó Pai, que nos fale pela Tua palavra. Meu Deus querido, meu Deus amado, enche-nos do Teu Espírito Santo, brada em nossos corações com Tua voz mansa e suave, Pai. Em nome de Jesus Cristo, fale conosco, em nome de Jesus, amém. Se assente glorificando ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos estudando o Atos dos Apóstolos e nós podemos perceber que esta igreja, irmãos, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja dos apóstolos, a igreja de Jesus, no período dos apóstolos, nós percebemos, irmãos, que esta igreja ela era movida pelo Espírito Santo, ela não era movida por redes sociais. Haja visto, irmãos, que não é errado uma igreja usar as redes sociais. Não era uma igreja movida por redes sociais, não era uma igreja movida, irmãos, ou dirigida por políticos, ou fontes externas. A única fonte, a única energia desta igreja que a fazia mover, que a fazia andar, era o Espírito Santo de Deus. Era, é e continuará sendo o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O crente que não é guiado pelo Espírito Santo de Deus está errado, irmãos? Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Na internet, irmãos, há muitos formadores de opinião. Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua perspectiva, a sua visão. Nós não somos movidos pela opinião de formadores de opinião, por youtubers, Não, irmãos, nós somos movidos, guiados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém? Irmãos, olha bem isso aí. Quem vai pela cabeça do outro é piolho. Nós vamos pelo poder do Espírito Santo, guiados pela palavra, no poder do Espírito Santo. Tem crente, irmãos, que não sabe mais o que faz, ele está confuso, ele está igual barata tonta, está mais perdido que cego no tiroteio, não sabe o que faz. Você quer ser guiado? Vai para a palavra e você será guiado pelo poder do Espírito Santo de Deus. O crente não pode viver perdido, irmãos. O crente tem que saber, irmãos, o caminho. Ele tem que ter um propósito, ele tem que ter um foco, ele tem que ter um objetivo. E o nosso objetivo é Deus, é o Senhor Jesus, é o céu. Nosso alvo é a nova Jerusalém. Então a igreja ela é movida pelo Espírito Santo de Deus. O crente não é movido pela carne, pelos desejos da carne, pelas concupiscências. A palavra concupiscência significa desejos incontroláveis. É aquilo que não se pode controlar. Tem crente que é escravo do pecado. Ele não consegue evitar o pecado, ele não consegue dizer não para o pecado. O crente não é conduzido, guiado pela carne, pelos sentimentos carnais, pela concupiscência. Ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Em nós há uma briga, em nós há uma constante guerra em nosso interior. Isso é chamado de conflito interior entre a carne e o Espírito. A carne milita contra o Espírito milita contra a carne, e estes opõem uns aos outros para que não façam o que quereis. Agora, qual que vem assim, irmãos? E alguém disse assim, em mim há uma briga
há uma luta entre dois leões. E alguém perguntou: e qual deles que vencer? Ele disse: aquele que eu alimentar, melhor. Se você alimentar a carne vai ganhar. Se você alimentar o espírito vai vencer. Se você ficar aí assistindo essas coisas erradas aí, se você continuar ouvindo essas músicas mundanas, porque tem crente que está no sertanejo, está nas coisas erradas, para com isso, meu irmão. Vai alimentar o teu espírito com a palavra, com louvores, com aquilo que edifica. Aí hoje em dia, irmãos, há uma febre do tem nada a ver. Irmãos, não tem nada a ver com a porta do inferno. Tem nada a ver. Isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. E hoje em dia tem os pecados socialmente aceitos. É isso, mano? Os pecados socialmente aceitos. Aqueles pecados que antigamente era pecado, mas hoje todo mundo fala que não é pecado. Não é? Já está aceitando, já está se conformando, já está fazendo parte da pessoa. Não é? Meus irmãos queridos, nós andamos no Espírito, somos controlados pelo Espírito, somos guiados pelo Espírito. A carne, os desejos carnais, o mundo, o diabo, o pecado não nos controla. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então não tem esse negócio, tem nada a ver, irmãos. O que é pecado é pecado. O que é pecado é pecado, continua sendo pecado, não mudou. Ainda que os valores do mundo aí tenham invertido, eu até costumo dizer, irmão, a coisa está tão feia, os valores estão tão invertidos, que vai chegar um dia que hoje nós vemos o cachorro mijando no poste, não é? É perigoso nós ver o poste mijando no cachorro, tanto que está invertido, tanto que as coisas estão mudadas, não é? É homem se dizendo ser mulher, mulher dizendo que é homem, o sangue de Jesus tem poder. E esses dias eu vi aí, irmãos, um cara falando que ele se sente um animal. Ele é um cachorro. Olha isso, irmão, como que a coisa está feia. O negócio está triste. Jesus está voltando. Ele se sente um animal. Então vai para o pasto, vai comer capim. Isso não quer, mas está se sentindo, porque as coisas estão mudadas. Mas pecado continua sendo pecado. Não mudou. Diabo continua sendo diabo, ainda que ele venha como anjo de luz, porque ele vem para enganar, ele é enganador, irmãos, é enganador. Mas observe, queridos irmãos, que a igreja ela é movida pelo Espírito Santo, e a Bíblia vai dizer, nós estudamos na quarta-feira passada, que os cristãos do primeiro século, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor. Aí observa isso aqui, irmãos: e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Por quê? Qual que é a causa? Qual que é a razão? Qual que é o motivo de tantos sinais e maravilhas? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, coisas que nós hoje não perseveramos. Pastor, por que não tem mais sinais e maravilhas na igreja? Por que nós não vemos mais os paralíticos andando? Jesus parou de curar, Jesus perdeu o poder, Jesus não está na igreja. Jesus está na igreja, o Espírito Santo está em nós. Mas o que mudou? Foi Jesus ou foi nós? Quem mudou? A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fomos nós que mudamos, irmãos. Somos nós que nos distanciamos de Deus. Deus não se distancia de nós em nenhum momento. Deus, Ele nunca se distanciou de nós, irmãos, mas nós nos distanciamos de Deus. Eu falei na escola dominical segunda-feira, eu falei no jardim do Éden, no capítulo 3 de Gênesis, o capítulo mais triste da raça humana. No jardim do Éden, o homem se distanciou de Deus através do pecado, mas Deus nunca se distanciou do homem, porque naquele mesmo momento Deus tinha preparado o cordeiro que tinha o pecado do mundo. Porque a Bíblia diz que Jesus foi preparado antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus nunca se distanciou de nós, é nós que nos distanciamos de Deus. E por que os sinais e maravilhas não se operam nos dias de hoje? Porque nós não perseveramos na doutrina dos apóstolos, que é os ensinamentos de Cristo. Não perseveramos na comunhão, não perseveramos no partir do pão e nas orações, e não temos temor, irmãos.
Em cada alma havia temor. Hoje nós temos perdido o temor, irmãos. Não se tem temor a Deus. As pessoas cada dia mais, irmãos, estão brincando com Deus. Crentes, obreiros, irmãos do círculo de oração, jovens, brincando com Deus, estão se acostumando com o sagrado. Ninguém está nem aí mais, ninguém quer servir a Deus, vem para a casa do Senhor e não tem reverência, não tem respeito com a divindade, com o Espírito Santo, vem na igreja como se vai num bar, como se vai numa festa, como se vai na esquina. Não é assim. Nós temos que vir para a igreja com o Espírito quebrantado, para adorar e exaltar a Deus na beleza da tua santidade. O temor tem se afastado, a santidade, as pessoas não querem mais santidade. Quando se prega santidade na igreja, logo torce o nariz, fecha a cara, parece que chupou limão, o giló, misericórdia. Santidade convém à igreja, santidade convém à igreja. O nosso Deus é santo. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão, porque para sentir a presença de Deus não tem dia não. Deus não respeita a nossa tabela. Tem gente que diz que tem uma tabelinha lá, eu só vou na igreja no domingo. Não é assim, meu irmão. Quebra essa tabela, joga esse trem fora. Essa agenda humana, nós temos que viver na agenda divina, na tabela do céu, no calendário de Deus. Santidade outra vez. Houve um tempo da igreja que o clamor da igreja era equilíbrio. Houve um tempo passado que o clamor era equilíbrio, porque era muita espiritualidade, né? Era muito fogo, era muita unção. Então a igreja, temos que ter equilíbrio, não é? Temos que ter equilíbrio, era muita santidade, não é? Então temos que ter o equilíbrio. Hoje, sabe qual que é o clamor? Não é mais por equilíbrio, o clamor é santidade outra vez. A santidade tem que voltar para os templos, a santidade tem que voltar para os nossos corações. Nós precisamos ser santos, santos. Olha isso, irmãos. Vou contar. No dia 13 aqui, irmãos, nós vamos ter um trabalho com o círculo de oração, e o tema vai ser santificadas. O tema vai ser santificadas. Eu entrei em contato, irmãos, com a pregadora, tudo, não é? E falei para ela o tema. Olha que eu falei o tema para ela, santificadas. Ela falou: pastor, eu me arrepiei tudo aqui. Eu estou sentindo a presença, porque já há um tempo eu estou estudando esse tema de santificação. Eu falei, a confirmação é para você vir. Deus vai operar, aleluia. Nós precisamos voltar à santificação, santificação interior e exterior. Porque nós não temos corpo, alma e espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Quando você peca com o corpo, você está pecando com o corpo, com a alma e com o espírito. Quando você peca com a alma, você está pecando com a alma, o corpo e o espírito. Nós somos um só corpo, alma e espírito. Santidade outra vez. Quem quer ver sinais e maravilhas na igreja? Levanta a mão. Quem quer ver? Você quer ver sinais e maravilhas? Você quer ver pessoas sendo curadas? Você quer ver pessoas aqui sendo salvas, sendo libertas? Nós precisamos voltar a temer a Deus. Nós precisamos voltar a nos santificar. Nós precisamos voltar a ter reverência com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora observe, irmãos, que Pedro e João subiam juntos. Olha isso, irmãos. Quem era Pedro? Os irmãos sabem quem era Pedro e quem era João. Pedro e João, irmãos, eram pescadores. Diga comigo, pescadores. Eles eram o quê? Pescadores. Mas eles foram chamados por Jesus, e eles logo deixaram o quê? A pesca. Logo eles deixaram o quê? A peixaria, porque o negócio deles era pescar, não é? E vender os peixes para sobreviver. Então eles tinham uma peixaria. Mas quando Jesus chamou, eles deixaram as redes, eles deixaram o barco, eles deixaram uma peixaria. E talvez alguém perguntou: mas Pedro, João, vocês vão passar fome, vocês estão deixando tudo. Mas aí Jesus, irmãos, é aquele que providencia, é aquele que dá o pão de cada dia. Deus
texto está dizendo, Pedro e João subiam juntos. Pedro e João faziam parte do círculo da intimidade de Jesus. Irmãos, nos momentos mais importantes, ou um dos mais importantes do ministério de Jesus, quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Não é isso? Quando vem pouquinha gente na igreja, o que a gente faz? Só estava lá o Pedro, o Tiago e o João. Não é? Hoje, graças a Deus, tem mais do que o Pedro, o Tiago e o João, né? Glória a Deus por isso, né? Eu dou glória a Deus, irmãos, que eu nunca fiquei sozinho aqui. Sempre tem um irmão, dois, ou três, ou outro irmão. Não é? Mas, irmãos, Pedro, Tiago e João faziam parte do círculo da intimidade. Agora está aqui Pedro e João. Agora que interessante, irmão, Pedro, ele era sanguíneo. Diga comigo, sanguíneo. Sabe o que é uma pessoa sanguínea? É uma pessoa de temperamento forte, é uma pessoa explosiva, é uma pessoa que não espera para depois, ela resolve na hora. E João já é o outro lado. João era mais melancólico. João era chamado de discípulo do amor, ele era mais calmo. João, ele deitava no peito de Jesus e ouvia as batidas do coração do bom mestre. Ele era mais calmo, mas independente do temperamento, se era sanguíneo, se era melancólico, se ele era mais afoito ou mais calmo, Deus estava usando Pedro e João. Não importa o seu temperamento, o importante é que Deus vai te usar na terra. Não importa. Deus controla o negócio, não é? A gente tem que buscar o Espírito Santo para ter o domínio próprio. Amém? Glória a Deus. Agora observe, queridos irmãos, eu vou adiantando aqui, é que Pedro e João subiam juntos. Eles subiam juntos. Eles cresciam juntos. Eles oravam juntos. Eles cultuavam juntos. Nós, irmãos, temos que aprender a viver juntos. Tem crente que está querendo ter carreira solo, viver autônomo, independente. Com aquele eu não ando, com aquele eu não falo, com aquele eu não falo, com aquele eu não pego na mão, aquele eu não abraço, aquele eu não tenho comunhão. Meus irmãos, quem quer viver carreira solo, autônoma, independente, não vai morar no céu, porque lá no céu nós viveremos em união, em comunhão, em amor, em fraternidade com o Senhor. Se você quer crescer, cresça junto, ore junto, leia junto, congregue junto, tenha união com o céu. Irmão, olha isso, Pedro e João subiam juntos ao templo. A hora da oração, a nona. Que hora é essa? Que era essa a nona? Era às 9 horas? Não, era às 3 horas da tarde. Diga comigo, 3 horas da tarde. Hora nona, às 3 horas da tarde. Às 3 horas eles estavam indo para oração. Meu irmão, nós temos que seguir o modelo de Pedro e João. Nós temos que ir para a oração. Nós temos que orar. Meus irmãos, parece cansativo, parece ser muito repetitivo, mas é a verdade, irmãos. A igreja precisa orar. Se nós queremos ver, irmãos, milagres, se nós queremos contemplar o sobrenatural, nós precisamos voltar a orar. Nós precisamos voltar a falar com o nosso Pai. A Bíblia diz que eles subiam juntos para a oração. Irmãos, eu já recebi muito convite, mas o melhor convite, irmãos, é o convite para a oração. Quem te convida para orar, irmãos, é teu amigo. Quem te convida para orar, irmãos, quer teu bem. Tem gente que te convida para várias coisas, às vezes com interesse, às vezes com outras coisas por trás, mas quando alguém te convida para orar, irmão, vamos orar, irmão, vamos para o culto de oração, irmão, vamos fazer uma campanha, não pode saber, é amigo de verdade, não é? Glória a Deus. Você precisa, irmãos, andar com pessoas que querem o teu bem. Você precisa andar com pessoas que te motivam a orar. Você precisa andar com pessoas que dizem assim, vamos na igreja, não é? Você precisa andar com pessoas que têm a sua espiritualidade. Não ande com pessoa pior do que você. Não ande com pessoas que te convidam só para o mal, só para coisa errada, só para satisfazer a sua carne. Ande com pessoas que te convidam para a igreja, que te convidam para a oração,
aquele momento que você está fraco, desanimado, sem jeito, sem querer ir na igreja, aí chega aquela pessoa e diz: vamos caminhar, vamos orar, vamos para a igreja, vamos estar em comunhão com o céu, aleluia. Olha isso, irmãos. Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. O que é oração? Oração é o ato de falar com Deus. Oração é um meio que Deus providenciou para que tenhamos comunhão com Ele. Amém? Precisamos valorizar a oração, irmãos. Aí diz: e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo. Esse homem, irmãos, aqui do texto, esse personagem, ele era coxo desde o ventre de sua mãe. Olha que situação, irmãos. Nós vemos na Bíblia Jeremias, que foi escolhido desde o ventre. Nós vemos na Bíblia Paulo, que foi escolhido, chamado e separado desde o ventre. Mas agora a situação deste homem aqui é difícil, porque ele é coxo desde o ventre, ele é impossibilitado de andar desde o ventre, ele nasceu coxo, impossibilitado de andar. Aí diz o texto que ele era carregado todos os dias e colocado junto ao templo, na porta formosa. Esta porta formosa, irmãos, era uma porta de bronze muito grande no templo. A porta de entrada do templo era a porta formosa. Diga comigo: porta formosa. E qual que era a situação do rapaz? Coxo, desde o nascimento. Olha o contraste, irmãos. A porta é formosa, mas a vida daquele homem não tem nada de bela, não tem nada que chama atenção. Ele todo dia é carregado para a porta formosa, mas a vida dele não tem nada de belo. A história é triste, amarga, escura, a situação difícil, e todos os dias ele era carregado. Tem pessoas, irmãos, que estão sendo carregadas. Tem pessoas que não conseguem andar com suas próprias pernas. Tem pessoas que estão paralíticas espiritualmente, estão coxas espiritualmente, não conseguem andar. Tem pessoas que não conseguem cultuar, não conseguem dar glória a Deus, não conseguem ter comunhão com o céu, não conseguem ter comunhão com Deus, porque estão paralíticas, estão coxas, estão sendo carregadas, não têm vida espiritual sadia, estão sendo carregadas. A Bíblia diz então, irmãos, ele, aquele paralítico que todo dia era colocado na porta formosa, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Irmãos, aquele homem era colocado todos os dias naquela porta para pedir esmola. Era uma ordem divina que todos que entrassem no templo deviam agir de generosidade e dar esmola àquele homem. Então o melhor lugar que ele podia ficar era na frente daquele templo, aonde com certeza alguém ia se comover e lhe dar uma esmola. Então quando ele vê Pedro e João entrando no templo, a sua primeira atitude é o quê? Pedir uma esmola. Aquele homem não esperava mais nada além disso. Ele não esperava nada além do que? De esmola. Mas só, irmãos, que foi cantado aqui: Deus nos surpreende. Talvez você veio neste culto aqui esperando receber algo, mas Deus, Ele age muito mais e infinitamente mais além daquilo que pensamos e imaginamos. Deus tem coisa melhor para você. Deus tem coisa melhor para a tua casa. Deus tem coisa melhor para a tua família. Deus supera as nossas perspectivas e as nossas expectativas. Deus supera, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Muitas das vezes, irmãos, nós pensamos algo, nós queremos algo que Deus não nos dá. Você já pediu algo que Deus não te deu? Eu já pedi algo que Deus não me deu.
Porque Deus nem sempre vai dizer sim para os nossos desejos. Tem gente que acha que Deus é o gênio da lâmpada mágica, tudo que você pedir Ele vai te dar. Não. Tem horas que Deus vai olhar em nós e vai dizer não para os nossos pedidos. Nós não podemos ser uma criança mimada, aquele filho mimado, que quando Deus diz não, faz birra. Oh, geração mimada, geração birrenta, geração, irmãos, que faz birra por tudo. Deus não deu, vou sair da igreja. Deus não me concedeu, eu vou abandonar, vou desviar. Que é isso, irmãos? Que vida de crente é esta? Lembra de Paulo? Os irmãos lembram de Paulo? Paulo tinha um espinho na carne, irmãos. Olha isso. Paulo tinha o quê? Um espinho na carne. Paulo tinha um espinho na carne. E a Bíblia diz assim que por 3 vezes ele orou a Deus dizendo: tira o espinho. Por 3 vezes ele orou. Paulo queria o quê? Se ver livre daquele espinho na carne, que nós não sabemos o certo que é. Mas ele orou, ele pediu. Quem era Paulo? Um homem de intimidade, um homem de comunhão, um homem que servia a Deus. E Paulo está orando: tira o espinho da carne. E qual foi a resposta de Deus? Não é? Deus disse: não, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nem sempre Deus vai dizer sim aos teus pedidos, mas o que Ele vai te dar é infinitamente melhor. Deus disse não para Paulo com relação ao espinho, mas Deus o levou ao 3º céu. Ele deu visões extraordinárias. Aleluia! Lembra de Davi? Davi disse assim: eu vou construir um templo, eu vou construir a casa para Deus. Davi disse, sabe o que Deus disse para Davi? Não, você não vai construir o templo, quem vai construir é o seu filho. Então, irmãos, nós temos que saber, nós temos que conviver, nós temos que aprender a receber o sim de Deus, mas também temos que aprender a receber o não de Deus. Qual que é o pai que só diz sim para o filho? Ah, Paulinho, você não vai dizer só sim para o seu filho, para sua filha, né? Você vai amá-la, não é? Você vai fazer de tudo para ela, você vai trabalhar pensando nela, e tudo, mas vai ter momentos que você vai dizer não, porque quem ama também diz não. Ah, quem ama também diz não. Tem um acontecido em Passos, irmãos, que uma mãe só dizia sim para o filho, comprava tudo que ele queria, tudo, mas ela estava em uma situação difícil e ela disse não para o filho queria um celular, um smartphone, sei lá o que, e queria um celular, e a mãe disse não. Sabe o que o filho fez? Desceu o couro nela, na própria mãe, porque a mãe sempre diz sim. O dia que disse não, os irmãos estão entendendo? Agora observe, a expectativa daquele homem era apenas na esmola. Aí a Bíblia diz assim, e Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Talvez você veio aqui esperando receber alguma coisa. Talvez você veio aqui nesta quarta-feira esperando receber algum bem material. Deus pode até te dar, mas o que Ele tem a te dar é infinitamente melhor do que isso. A Bíblia diz, irmãos, e olhando para Ele, esperando receber alguma coisa. Porém, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. E o que eles tinham? Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aleluia. Pedro e João não tinham ouro, Pedro e João não tinham prata, mas Pedro e João tinham o maior poder de um homem e uma mulher pode ter: o precioso nome de Jesus Cristo no coração. Aleluia. Talvez você não tenha muita coisa, talvez você não tenha um carro, não tenha uma casa, não tenha muito dinheiro, talvez você não tenha onde cair duro, não é? Mas se você tem Jesus Cristo, você é o homem mais rico desta terra. Você é o homem e a mulher mais rico
Oh, glória! E a Bíblia diz: em nome de Jesus Cristo, ó Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus